Graças a Deus, nós temos essa casa aberta, né? Eu passei ali pelo portão, nós estamos sabendo de tantos lugares que estão fechados, né? Vários estados têm as suas políticas, os prefeitos têm as suas políticas, e graças a Deus, nós estamos aqui louvando ao Senhor. E é uma coisa tão ilógica, mas até culto online ou missa online estão proibindo por aí. E eu queria saber se o vírus passa pela internet também, porque não tem cabimento, né? Acho que o povo brasileiro aprendeu a pensar. O povo aprendeu a pensar. Falta a gente reagir talvez um pouco mais, mas a gente aprendeu a pensar e analisar. Talvez está faltando um pouco de força para o povo levantar, mas eu acredito muito que as coisas vão começar a serem forçadas, né? Num contexto de voltar. O contexto que eu estou dizendo de voltar, as coisas irem voltando, não quer dizer que vai ficar normal, porque existe o novo normal, né? O novo normal. Então nós temos que entender na nossa cabeça, na nossa mente, porque o cérebro ele tem uma dificuldade de aceitar mudança. Ele é programado, ele trabalha com hábitos e comportamento. Então tudo aquilo que for mudança, em princípio, a tendência é que nós rejeitamos essa mudança. E a mudança, de certa forma, em partes, vai acontecer permanentemente. E o que o pastor tem falado, eu não estou, né, eu estou corroborando, porque aquilo que está no espiritual, no planejamento de Deus, vai acontecer, e já começou a acontecer. E eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo assim: já que Jesus vai voltar, eu não preciso me esforçar tanto. Olha, irmãos, nós temos que medir nossas palavras, porque esse tipo de palavra não é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz assim, que o pai dele, no sentido, não dá para ficar explicando tudo, né? Senão eu fujo ele falou assim: meu pai trabalha muito e eu também trabalho. O trabalho, ele foi dado para o homem antes do homem ter recebido a mulher. Adão foi colocado no jardim para trabalhar antes que conhecesse Eva, e viu Deus que não era bom ele ficar sozinho, e fez uma adjutora. E o que é a adjutora? A adjutora veio também para trabalhar. Como? Ele juntou ali. Ele fez uma forma criativa e juntou. Irmão, nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito. Sabe por quê? Porque você ganha Jesus, você ganha as pessoas para Jesus trabalhando. Você ganha as pessoas para Jesus com o seu testemunho de vida. Tudo bem se, né, nós às vezes passamos por essa vida e cursamos níveis sociais diferentes ao longo da vida. Eu já vi a pessoa nascer rica, ficar pobre, ficar rica de novo, perder tudo, ficar rico de novo. Já vi uma pessoa nascer pobre, ficar rica, continuar rico, morrer rico. Tem de tudo. Não é uma questão social que vai diferir aquilo que o servo de Deus tem que fazer. Não importa em que quilômetro você está da tua vida, em que momento você está da tua vida, você é um produto de Deus. E são nesses momentos em que nós somos testados pela vida, não por Deus, porque Deus não tenta ninguém.
Está escrito em Tiago. Então nós somos tentados por esses momentos. E às vezes a pessoa acha que ela vai ganhar Jesus somente pregando a palavra. Se eu falar somente, talvez vão dizer, nossa, mas pregar a palavra, você está dizendo que é somente? Não, pregar a palavra é o principal, mas eu já vi muita gente calada, ganhando muito mais pessoas para Jesus, do que muita gente faladeira da Bíblia, mas que depois, meu irmão. Então, a manifestação da palavra de Deus nas nossas vidas tem que acontecer do primeiro minuto aos 90 minutos da nossa vida. E às vezes é no 90 minutos, no 45 do segundo tempo, no 47 do segundo tempo, em que você faz um gol. Não vou falar toma não, vou profetizar a bênção, que você faz um gol, e às vezes um golaço, e às vezes nesse golaço é onde você se diferencia. Então você tem que continuar persistindo, você tem que continuar perseverando. Como? Através de uma nova forma de se trabalhar. E o principal é o mental. O mental hoje vai ser o principal. E você vai ter que se fortalecer. E eu só para finalizar, eu postei uma frase e fica um conselho para vocês, porque às vezes não é todo mundo que pode ler, e a internet é tão rotativa que às vezes vai embora e a gente não consegue passar para a igreja. E eu acho pertinente. O pensar antes de agir ensina uma lição crucial. Pensa antes de falar e antes de agir. Pensa. Medita. A Bíblia aconselha. Você não controla o que você vai sentir. O sentimento vem, mas você consegue decidir o que fazer a seguir. Não dá para controlar o frio na barriga, a dor no estômago, a dor no peito, o pensamento acelerado, mas dá para você respirar. Um dia eu estava numa reunião e tinha um negócio que era um negócio baixo, de baixo valor, e que o CEO da empresa começou a me confrontar o porquê que eu não estava fechando. E na minha visão, o valor era baixo, eu tinha 3 oportunidades maiores, muito maiores, e eu, ao invés de incomodar o cliente por um pedido baixo, aonde eu ia confrontar o cliente, eu preferia trabalhar os 3 maiores. E ele também não tinha me explicado que o pequeno talvez era um compromisso dele com o conselho da empresa, sei lá com quem. Só sei que eu tomei uma baita de uma bronca. Foi bronca não, foi para chutar a mesa, foi para ir embora, foi para pegar as coisas e ir embora. E eu estava lá em Nova York, no nosso escritório, e estava um frio, uns 6 graus assim lá fora, um frio. E aí ele começou a falar, eu tentei explicar, quando eu não consegui, eu falei assim, vocês me dão licença, mas eu não consigo mais continuar. Levantei da mesa, saí, fui pelo corredor e fui lá para fora, e fiquei lá no frio, respirando. E aí, o meu conselho é o quê? Esse conceito vem de como você educar seu cérebro a pensar. Porque não é o meu cérebro que manda na minha ação. Sabe a voz da consciência? Sabe aquele pastor Alessandro que está lá dentro, que às vezes ele está mais forte, às vezes está mais fraco? Ou às vezes ele está mais nervoso e ele fala, chuta tudo e vai embora. Você não merece ouvir isso. Sabe a voz da consciência? Sou eu que educo a minha voz da consciência. Então você educa seu cérebro a pensar. Porque você é penalizado se você passar. Porque você corre risco se você passar. Então, se você iniciar um pensamento destrutivo,
Repete assim comigo, ó. Acalme-se. Fala para você mesmo. Acalme-se. E pense antes de agir. A primeira coisa que você tem que ouvir. Se não for possível não controlar na primeira, repete 10 vezes. Que só o tempo para você repetir os 10 vezes, o seu sistema emocional tende a ir se estabilizando. O parar é a inibição dos impulsos emocionais. É o farol vermelho. Olha, irmãos, eu estou te ajudando no teu casamento. Eu estou te ajudando no teu trabalho. Eu estou te ajudando nos teus relacionamentos. Eu estou te ajudando, assim como de repente se Jesus estivesse junto com Moisés e pudesse aconselhar Moisés, Moisés não teria batido na rocha e ter deixado de entrar na terra prometida, mas ele teria respirado e pensado antes de agir. Então, na luz amarela, pense numa gama de coisas que poderia acontecer e analise as consequências, escolhendo a melhor alternativa. Aí você pensa, qual que era a melhor alternativa para mim? Chutar tudo? Não, mas eu pensei na minha família, nos meus filhos. Eu pensei no problema que ele poderia estar passando e o porquê que aquela reação dele contra mim poderia não ser pessoal comigo, mas poderia ser pessoal dele com alguma coisa. E eu respirei fundo. Meu chefe, que era o vice-presidente, me buscou lá fora e falou assim: não toma nenhuma atitude, vamos respirar, pega o tempo que você precisa, nós vamos voltar lá depois para a reunião. Mas pega o tempo que você precisar, você volta para a reunião. Então eu pensei na melhor alternativa. E na luz verde, vamos dizer assim, tente a melhor alternativa e veja o que acontece. E eu voltei depois, e eu falei para ele assim: me desculpa, mas eu não havia entendido o quanto isso era importante para você. Mas pode deixar que desse momento para frente, eu vou buscar isso que você precisa. Mudança de hábitos, irmãos, cerebrais, para formas inteligentes de você pensar, gera mudanças de comportamentos impulsivos, irracionais, poupando-se de consequências irreversíveis. E nunca é tarde demais para desenvolver forças adicionais em sabedoria emocional. Porque quem me viu, quando eu entrei na igreja, o primeiro jogo de futebol que eu fui jogar com os irmãos contra um time lá, eu arrumei uma baita de uma briga. Saiu até tiro. E o pastor dentro do vestiário comigo lá, e eu o causador. Você pode mudar a tua história. A palavra do Senhor é o melhor tempero para te temperar em tudo que você precisa. Amém? E você vai estar apto a alcançar tudo que você sonhou para alcançar. Eu agradeço e abençoo vocês em nome de Jesus.